Vamos iniciar? Vamos continuar? Peço por gentileza que desliguem o áudio de vocês, por favor, para não dar interferência. Hora que for 10h30, eu abro para perguntas. Para a aula de hoje só falta um tópico aí para a gente terminar, né? E aí a gente, para quem tiver dúvida, vai me perguntando e a gente tenta agilizar aí com a matéria. Perfeito? Então, nós estávamos falando de comitê de credores, atribuições do comitê de credores. Vamos continuar só para finalizar, que é o ponto que ficou aí faltando, né? Para ser mais incisivo. Na recuperação judicial, então, compete ao comitê, a gente falou do administrador, falando do comitê de credores. Fiscalizar a administração das atividades do devedor, apresentando a cada 30 dias relatório de sua situação. Fiscalizar a execução do plano de recuperação judicial. Então, o administrador apresenta o plano de recuperação e a gente tem uma fiscalização disso, né, que é feita pelo comitê de credores. Vejam que se eu não cumprir fielmente aquilo que eu me propus a pagar, né, é o comitê que me fiscaliza e daí é processo de falência. Então, na recuperação judicial, a gente sempre tem que ter em mente que tudo é fiscalizado e que tudo é apurado. Perfeito? Se eu não desenvolver bem meu trabalho, esse pedido, né, de recuperação judicial na qual eu me comprometi, ele será convertido num processo falimentar. Perfeito? Então, eu sou fiscalizado. Não podemos nos esquecer das responsabilidades civil e do crime de desobediência e dos crimes falimentares em espécie, que tem um monte deles aí, que a gente não vai adentrar nisso agora. Mas aonde eu quero chegar com esta fala é que a nossa responsabilidade aqui é simplesmente enorme. Perfeito? É simplesmente enorme. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A qualquer atividade que a gente esteja exercendo, estamos sendo fiscalizados pelo comitê de credores. E essas pessoas são muito vorazes, né? Eles são pessoas que tiveram aí a suspensão dos seus créditos. O pessoal está desesperado para receber. Né? Às vezes a gente está falando aqui em números milionários. Às vezes a gente está falando aqui na sobrevivência de uma outra empresa, que é aquilo que eu disse para vocês, né? Às vezes é o efeito cascata. Eu estou pedindo a recuperação judicial da minha e a outra empresa está sendo impactada. Então, nesse comitê de credores, eu vou compartilhar o material com vocês. Eu só preciso me familiarizar aqui um pouquinho com o Teams, mas eu vou compartilhar esse material, ele está até em gráfico, fica até mais fácil de vocês verificarem do que eu falando, entendeu? Nessa linha, é exatamente isso. O comitê serve para fiscalização e para me cobrar. Qualquer ato que eu deixe de cumprir, vai informar o juiz, e eu vou responder civilmente e criminalmente por isso. Então, é um cargo de extrema relevância e de extrema responsabilidade. Perfeito? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, ao comitê, cabe fiscalizar aí o plano da recuperação judicial. Submeter a autorização do juiz, quando ocorrer o afastamento do devedor, nas hipóteses previstas em lei, a alienação dos bens do ativo permanente. Muitas das vezes, a gente tem alguma empresa que tem produto perecível, né? Então, muitas das vezes, o comitê de credores quer deliberar para que esses bens que sejam perecíveis, que possa trazer problemas para nós, já sejam alienados com imediatismo, né? Para que a gente possa converter isso em pecúnia, né, em dinheiro, o mais rápido possível,
para que a empresa possa ter efetivamente a sua viabilidade econômica muito mais rápido. A constituição de ônus reais, de repente, será que eu estou numa recuperação judicial por falta de dinheiro, meu fluxo de caixa quebrou. Será que eu posso contrair um empréstimo bancário, né? Um empréstimo financeiro, ou será que isso vai terminar de quebrar a empresa? Se eu não estou conseguindo pagar nem meus fornecedores, vou conseguir pagar banco? Mas muitas das vezes, o que eu efetivamente preciso é de capital de giro. Eu não dei continuidade no segmento da minha empresa, porque meu fluxo de caixa acabou. Aí, nessa linha, o comitê de credores, né, eu como administrador estou querendo um empréstimo, aí meu comitê de credores é que vai deliberar junto comigo se efetivamente eu posso contrair esse empréstimo. Porque vão perguntar, pô, a empresa já está ruim financeiramente, ainda vai constituir mais empréstimo? Poxa, mas eu tenho que constituir um empréstimo para eu dar fluxo, né? Preciso ter fluxo de caixa para pagar, para reativar algumas linhas de frente da empresa. Caso contrário, eu não vou ter viabilidade. Sem dinheiro eu não vou conseguir fazer nada. Mas o comitê de credores vai fiscalizar essa minha ponderação e vai ver se é cabível ou não. Eu vou ter que justificar o porquê eu vou ter que contrair empréstimo, né, para pagar, para ativar a minha empresa, vamos dizer assim. Pergunto para vocês, vocês acham, depois vocês me respondam para a gente não ter aí problema com o áudio. Vocês acham que banco, porque quando a gente está numa recuperação judicial, no contrato social fica constando que a empresa está em recuperação judicial. Vocês acham que em banco emprestaria, principalmente aí para a Isméria, né, emprestaria dinheiro para quem está em fase de recuperação judicial, tendo em vista que a gente já tem a visão que passou disso, se eu não conseguir me recuperar, eu vou quebrar, é o reverso, né? Ou eu me recupero ou eu quebro. Você acha que tem alguma instituição, vocês acham, né, que tem alguma instituição financeira que efetivamente emprestaria um numerário para nós, estando nós numa recuperação judicial? Podemos nos esquecer da palavrinha viabilidade econômica. Essa é uma prova que eu também vou ter que fazer junto à instituição, né? Olha, eu tenho viabilidade econômica. Momento sazonal, estou precisando respirar. Perfeito? Vamos pensar nisso. Então, já falei do alienação, constituição, né, de financiamento para tentar efetivamente, de ônus reais, né, tentar efetivamente conseguir sair desse momento de crise. E bem como aprovar, né, o plano de recuperação. O comitê de credores, em especial, ele quer a aprovação do plano, né, para pagamento, e quer saber de onde e qual, dentro do plano, qual classificação será o crédito dele. Nessa linha, todas as deliberações do comitê, tomadas por maioria, deverão ser obrigatoriamente consignadas em livro de ata. Obrigatoriamente, ao rubricado pelo juízo, que ficará à disposição do administrador judicial. Então, existe um livro específico de ata que o comitê delibera, é rubricada pelo juiz e fica à disposição do administrador para que eu tenha conhecimento do que foi decidido a respeito dessas decisões, obrigatoriamente. Por isso que eu falo, por isso que eu disse, né, na primeira parte da aula, eu acho importantíssimo a constituição do comitê de credores para que a decisão seja tomada em conjunto, até porque tudo isso vai estar registrado em ata com rúbrica do juiz. Imaginem, né, a força probatória que esses documentos terão, do que eu tomar uma decisão que eu ache a mais acertada.
é melhor eu compartilhar essa decisão com o comitê, pelo menos eu não fico isolado na minha decisão, né? Aí é uma decisão em conjunto, e não uma decisão isolada, ainda que eu ache a mais acertada. E eu vou ter prova documental disso. Então, é de extrema relevância, ok? Por isso que ela fica à disposição do administrador judicial, dos credores e dos devedores. O fundamento disso está no artigo 27, parágrafo 1º da norma, ok? Caso não seja possível a obtenção da maioria em deliberação, o impasse será resolvido pelo administrador judicial ou na incompatibilidade desse pelo juiz. Se entre os credores, né, eles não se acertarem entre si para deliberar sobre qualquer decisão, aí cabe ao administrador, porque ele é nomeado pelo juiz, né, o braço direito do juiz, cabe a ele deliberar a respeito de que medida tomar na administração dessa empresa, ou havendo, né, muita incompatibilidade entre a decisão do administrador judicial e do comitê de credores, aí cabe exclusivamente ao juiz decidir qual é o caminho que essa empresa irá tomar. O que ela vai deliberar a respeito aí de determinado assunto. Aí eu acho aí de extrema relevância. Remuneração. Será que comitê de credores são remunerados? O que vocês acham? Com certeza o administrador tem que ser, né? Ele recebe por isso. Perfeito? E o comitê de credores, ele tem remuneração? Esse comitê de credores tem remuneração? Comitê, os membros no comitê de credores não são remunerados, tá? Porém, se o comitê de credores precisar, para uma melhor deliberação, né, querer contratar pessoas, ok? Ter despesa, como eu disse, de auditoria, dentre outras coisas, desde que devidamente comprovadas e autorizadas pelos juízes, deverão ser ressarcidas, tá? Pelo devedor. Então, muitas das vezes, o comitê de credores, né, ele tem acesso aos livros fiscais. Muitas das vezes, ele está em dúvida se aquela despesa, né, foi feita mesmo, se não está havendo desvirtuamento de dinheiro. Ele pode pedir uma auditoria, ele vai ter que justificar isso para o juiz, vai ter que comprovar o custo, perfeito? O juiz autorizando, pode-se contratar uma empresa de auditoria sem qualquer problemática e a despesa disso deverá ser ressarcida em todos os credores, obrigatoriamente. Lógico que a gente vai ter que verificar isso, se a empresa tem disponibilidade de caixa, se a empresa não tem. Fundamento legal, artigo 29 da lei 11.101 de 2005. Tudo isso aí vai ter que verificar caso a caso, né? O caso concreto de cada um, verificar se isso efetivamente é cabível ou não. Impedimentos. Quem é impedido de participar aí do comitê de credores? Não poderão integrar aí o comitê de credores ou exercer as funções de administrador judicial. Artigo 30 da lei, hein? Acho que vai cair uma pergunta do artigo 30 da lei. Quem é impedido de pertencer ao comitê ou de ser administrador judicial? Aqueles que nos últimos 5 anos, no exercício de cargo de administrador judicial ou de membro do comitê, né, em falência ou recuperação judicial, foi destituído, deixou de prestar contas dentro dos prazos legais ou teve a prestação de contas desaprovada. Então, isso, vejam que é uma penalidade, melhor dizendo, é um impedimento bem acirrado, né? Você vai ficar 5 anos
impedido de exercer essa atividade profissional. Perfeito? Vejam que é um longo lapso temporal, né? 5 anos. Seja no cargo de administrador, seja no cargo do comitê, seja membro do comitê de credores. Perfeito? Se deixar de prestar contas nos prazos legais, ou teve a prestação de contas desaprovada e foi destituído. Então, por 5 anos, você será impedido de exercer a atividade de administrador ou de membro do comitê de prestação, né, do comitê de credores, por causa da má prestação de contas. Cuidado com isso, hein? É muito tempo, 5 anos eu acho bem pesado, né? Ou então, aqueles que possuem relação de parentesco ou afinidade até o 3º grau com um devedor, seus administradores, controladores e representantes legais, ou dele for íntimo, inimigo ou dependente. Então, se tiver relação de parentesco ou afinidade até o 3º grau com o devedor, ok. Lógico, né? Se você está no comitê, você é membro do comitê de credores e você tem a afinidade ou relação de parentesco com o devedor, você vai querer tomar as atitudes que melhor lhe beneficiem. E não é essa a visão. A melhor visão é beneficiar os credores e não beneficiar o devedor. Então, você será impedido de efetivamente exercer aí este mister, ok? Esse cargo, impedimento. O impedimento, principalmente em concurso, né, costuma cair muito, viu? Tomem cuidado com isso, artigo 30 da Lei 11.101 em provas, vai cair bastante. Tudo bem? Substituição do administrador ou do membro do comitê de credores. O devedor, qualquer credor ou o Ministério Público pode requerer ao juiz a substituição do administrador judicial ou dos membros do comitê nomeados em desobediência ao preceito da lei, né? É aqueles que foram efetivamente, né, são impedidos e não bem prestar o seu mister. Até o próprio MP pode pedir que ele efetivamente tenha aí a sua substituição, por não estar desenvolvendo bem o seu trabalho. O juiz, e olha que isso é tão relevante, que o juiz decidirá isso num prazo de 24 horas sobre este requerimento de substituição do administrador ou do comitê de credores. Então, se o Ministério Público, né, efetivamente achar que que essas pessoas não estão bem desempenhando o trabalho delas, efetivamente pode-se pedir aí a substituição dessas pessoas. Extrema relevância. Destituição do administrador judicial ou membros do comitê. O juiz de ofício ou a requerimento fundamentado de qualquer interessado poderá determinar a destituição do administrador judicial ou de qualquer membro do comitê de credores, quando verificar desobediência aos preceitos da lei de falência, descumprindo deveres, omissão, negligência ou prática de ato lesivo às atividades do devedor ou a terceiros. No ato de destituição, o juiz nomeará um novo administrador judicial. Então, o juiz destitui, seja o administrador, seja algum membro do comitê de credores, e já nomeia outro, ok? No ato de destituição, o juiz nomeará novo administrador ou convocará os suplentes para recompor o comitê. Perfeito? Então, o juiz de ofício pode requerer aí a substituição, né? Melhor dizendo, a destituição do administrador judicial ou dos membros do comitê, sim. Então, pode ser por qualquer interessado, pelo Ministério Público ou pelo juiz de ofício, pedir aí efetivamente a destituição destas pessoas. Lógico que isso tem que ser em decisão fundamentada. Mas é simples, basta não desenvolver bem o seu mister ou não prestar bem as contas,
Principalmente perda de prazo. O juiz odeia, né, que quando ele pede alguma coisa para o administrador judicial, na verdade é um representante dele, né, o administrador judicial, e esse prazo não é cumprido, ok? Mas não tenham dúvidas que haverá destituição. E depois, havendo a destituição, haverá o impedimento pelo prazo de 5 anos. Então, essa é a responsabilidade tanto do comitê de credores, bem como do administrador judicial. O próximo tópico que a gente deverá abordar, né, é a responsabilidade, sim, do administrador e do comitê de credores. Aí vai se falar as consequências jurídicas, né, que isso acarreta. Eu acho o seguinte, meus amigos, isso aqui é enorme, você entendeu? As consequências que isso acarreta, principalmente na fase de falência, o prejuízo a mais. Então, a gente vai falar de algumas ações e assim vai. Isso eu vou deixar para a próxima aula, perfeito? Eu vou fazer o seguinte agora. Vocês ficam autorizados aí a abertura do áudio de vocês. Eu acho que a gente já falou bastante coisa a respeito da lei hoje, entendeu? E aí eu fico aberto aqui a perguntas que vocês, porventura, têm. E vamos conversando. Pode ser? Então, por gentileza, abram aí o áudio de vocês. A pergunta de um pode ser a pergunta de outro e está aí à disposição. Agradeço aí ao tempo que vocês ficaram comigo, né? E estou à disposição aqui para qualquer dúvida que vocês, porventura, tenham. Obrigado, viu? Por favor, podem falar, estou à disposição. Um por vez, para não dar a microfonia aí e ficar complicado. Vou fazer aqui uso do meu álcool gel, hein? Bom dia, professor. Tudo bem, Odair? Tudo bem, senhor? Eu vou bem. Como é que tem passado aí com a pandemia? Em casa, né? Rapaz, tá difícil. Tá difícil, né, meu amigo? Hoje, você... Mas, doutor, a pergunta é o seguinte, qual é o prazo mínimo que o juiz dá para a recuperação judicial de uma empresa? É por categoria? Se for no ramo de transporte, ele dá um tempo mínimo, tem um tempo máximo? Se for um tempo na área alimentícia, é um tempo, outro tempo? É de 6 meses, um ano? Porque, não, como o senhor disse, não é de ad eterno essa administração judicial. Essa recuperação judicial a gente vai conversar na próxima aula, você entendeu? É um prazo, no mínimo, 6 meses. Ela tem que se recuperar, as execuções vão ficar sobrestadas aí por 6 meses para que ela possa aí, né, se equacionar. Então, é um trabalho árduo, é um trabalho que efetivamente tem que fazer todo o levantamento da empresa, em todos os departamentos, entendeu? E ver aonde a gente está errando. É logística, é marketing, é investimento, o que está acontecendo? O que levou essa empresa a quase a quebra? Né? Porque o que acontece, Odair? Os credores, às vezes, dependem do recebimento, né, dessa empresa que está em recuperação judicial, para ele também saldar suas dívidas, né? Precisa entrar dinheiro. Precisa entrar dinheiro. O cara, efetivamente, precisa muito disso, entendeu? Então, ele também não pode ficar esperando o ad eterno. Né? Agora, a grande problemática, a visão que a gente tem que ter, Odair, é futurista. Pensa no seguinte, se a gente está numa recuperação judicial que antecede a falência, se é uma empresa que tem patrimônio, show de bola. Agora vem a minha pergunta. E se é uma empresa que não tem patrimônio? Olha, vou te dar um exemplo. Uma empresa, por exemplo, de
segurança privada. A maioria das empresas de segurança privada, que patrimônio que elas têm? Só os carros. Duvido, que a maioria deles ainda são locados, entendeu? É verdade. A maioria deles são locados. Então, o prédio é alugado, os carros são locados, perfeito. Poxa, ela tem o que de patrimônio? Vai ter o quê? Mobiliário? Mobiliário? Isso daí Muito não paga pouco. nada, assim, entendeu? Então, muitas das vezes essa recuperação judicial é de extrema relevância, porque se ela for para falência, a certeza que eu tenho de não receber é muito alta. Então, é melhor ela se recuperar, ver efetivamente o que precisa ser feito, né? E do que ela chegar na falência. Porque se ela chegar na falência, realmente teremos sérios problemas aí. O problema é porque o que você vai ter na massa falida? Nada, entendeu? O que essa empresa tem de massa falida? Nada. Aí você terá problemas. Vou te exemplificar. Eu tenho uma empresa, falei de empresa de segurança, que eu tenho uma aqui no escritório, inclusive, que o pessoal está morrendo de medo que ela quebre, porque se ela quebrar, ela vai levar muita gente junto. E o principal credor dela, que paga as notas, fez a retenção das notas, entendeu? Falou, então vou reter, né? Porque você não está me cumprindo, melhor dizendo, muitas cláusulas contratuais, principalmente garantia. A garantia nada mais é que são seguros de responsabilidade da empresa, entendeu? Uhum. Cumpre o contrato, seguros garantia, né? Que se efetivamente você não cumprir o contrato, não conseguir pegar as pessoas, pelo menos eu tenho um seguro, entendeu? Por enquanto, isso eu não pago a nota, porque se eu pagar a nota e você não cumprir, você não conseguir sobreviver, ela já está em recuperação, eu realmente vou ficar no prejuízo. O que eu tenho para executar de você? Empresa de segurança, o maior patrimônio dela é pessoas, você entendeu? Vai mandar tudo embora, não vai sobrar nada, né? Aí vai acontecer, a gente vai ver isso quando a gente estiver falando de falência, o que a gente chama de falência frustrada. O nome jurídico é exatamente esse. Falência frustrada. Faliu, perfeito, mas não tem patrimônio. Deixa todo mundo na mão. Aí, meu amigo, é saudade, hein? Aí é saudade, não tem o que fazer. A falência frustrada. Fali e não tenho como pagar ninguém. É a diferença de uma empresa que fale, mas tem patrimônio, né? Você entendeu? Aí fica fácil. Sim, vende tudo, paga todo mundo, acabou. Acabou, né? O duro é quando não tem patrimônio. A gente resolver qualquer problema com dinheiro é muito fácil. Eu quero resolver qualquer problema sem dinheiro. Aí é difícil. Ô, professor, uma dúvida. Quem paga o administrador judicial? A própria empresa da recuperação judicial. Não estou falando de falência ainda, tá? Estou falando de recuperação. Mas o administrador judicial, existe um dispositivo da Lei 11.101 que fala o valor do percentual dele, a gente vai chegar lá, e, salvo engano, é na próxima aula, entendeu? O juiz determina o salário e a empresa paga. Exatamente. Entendi. Exatamente. E olha, eu vou te falar uma coisa, Aldair, dá resultado o administrador judicial? Dá muito resultado. O que eu vejo na prática, né, o que a gente vem olhando na prática, as empresas são muito mal administradas, entendeu? O pessoal desvirtua, né, o fim da empresa, entendeu? Aqueles exemplos que eu dei, né? O pessoal troca de carro, troca de barco, viaja, gasta demais, perfeito, e eles não sabem fazer a diferença, né, de pessoa física e pessoa jurídica. Uhum. A gente estudou isso em direito empresarial, inclusive, que a gente monta uma pessoa jurídica para não haver a confusão patrimonial, né, de pessoa física com a pessoa jurídica. Sim. Mas na prática, isso não existe. Empregado vive de salário. Empresário, ele tem que viver de prolabore, você entendeu? Só que o pessoal não tem uma contabilidade fidedigna, né?
não acompanha isso de perto, o pessoal gasta o que tem no caixa. Na verdade, é conveniente não ter essa contabilidade certinha. Ah, lógico que isso é conveniente, né? Lógico que isso é conveniente. Para os empresários é lógico. E aí, a hora que ele não tem essa conveniência dessa contabilidade, aí ele efetivamente passa a gastar o dinheiro na empresa. Aí realmente não dá, entendeu? É onde a maioria das empresas vão embora. Por isso que é bem importante a figura aí do administrador judicial, né? Que aí essa contabilidade paralela com ele não vai ter, porque aí ele vai responder civil e criminalmente por isso. Aí Sim. o cara não vai, e vai ficar impedido, como eu acabei de falar, por 5 anos de exercer essa profissão. Então, muitas das vezes, essa é a profissão que ele escolheu, ser administrador judicial. O cara não vai querer ter essa mácula no nome dele, entendeu? Esse impedimento. Professor, uma dúvida, por favor. Oi? Uma dúvida. Na verdade, é uma pergunta, né? Deixa eu só terminar aqui. Tudo bem, Odair? Tá tudo certo? Assim, claro. Certo. Depois eu vou deixar os colegas perguntarem. Eu tenho outra pergunta. Tá bom, Odair, obrigado. Quem fala, por favor? É o Cristiano. Fala, Cristiano. Você trabalha em escritório de advocacia, né? Faz estágio. Tá suspenso lá? Tá suspenso. A previsão é dia 7, o retorno. Vamos lá, Cristiano, obrigado. Pergunta aí. Poderia-se dizer que a recuperação de um processo judicial ele seria complexo e relativamente caro, tendo em vista a formação de um juízo de convencimento sobre a viabilidade da empresa? Com certeza, não é algo fácil, não. Para chegar, né? Eu abri a aula falando de princípios e falando do princípio, né, da viabilidade econômica da empresa. É muito simples falar. Agora, eu tenho que demonstrar tudo isso em juízo, entendeu? Eu tenho que fazer prova que a minha empresa tem viabilidade econômica. Então, eu tenho que pegar todo um histórico, desde o nascedouro da empresa até o momento atual. Quanto tempo essa empresa tem de mercado, né? O que levou ela, efetivamente, às raias aí da recuperação judicial é extremamente complexo, envolve muitos fatores e departamento de empresa, entendeu? Mas muito. Quem errou? Errou a mídia, errou o operacional, né? Errou o marketing, errou o administrativo. O que levou essa empresa a essa recuperação judicial? É a TI? Você vê, hoje nós estamos aqui numa aula à distância, né? Se você não tem quem desenvolva esse trabalho, e muitos estão desenvolvendo trabalho home office, teletrabalho e assim vai, a empresa que não se adequar na realidade de hoje, ela vai ter que ficar pagando o salário para sem trabalhar. Certo. Pode levar uma recuperação judicial? Sim. Né? Tem algumas atividades, entendeu? Que dá para se trabalhar à distância. E tem outras que não dão. Como é que se adequa? Uhum. Por exemplo, antes de iniciar a aula hoje, eu tenho uma empresa aqui que faz tipo funilaria e pintura de carro, entendeu? Ela perguntou para mim, Marcos, como é que eu faço para... É uma empresa grande, tem 80 funcionários. Grande assim, né? Médio porte, perfeito. Muita gente trabalhando a home office, e no meu caso, eu trabalho a home office como? Como? Fala para mim. Um precisa do outro. É um que passa massa, outro que pinta, outro que pole, faz polimento, outro que faz isso, que faz aquilo. Dá para trabalhar home office. Como é que fica meu caso? O que eu faço com 80 funcionários parado e eu parado? É difícil, né? Só que é uma empresa que, se tiver reserva, tudo bem. Se não tiver, ela com certeza, lá na frente, num futuro não tão muito longe assim, é capaz de ir para a recuperação, entendeu? Inclusive, antes de começar a aula de hoje, a conversa que eu estava tendo com ele, bem cedo. O pessoal extremamente preocupado. Está aguardando só o quê? Ver se você iniciou a sua fala falando dia 7. Quem garante que dia 7 vai voltar? Não tem uma data. Seria dia 7, mas isso pode mudar, né? Devido ao cenário.
O poder Mas judiciário as diligências que demandam uma atenção maior é tudo em casa, né? Exatamente. Então, nessa linha, respondendo a sua pergunta, é bem complexo isso, extremamente complexo, uma responsabilidade enorme, tem que ter muito poder de persuasão para explicar a sua situação para os credores, né? E para que a empresa efetivamente possa tomar esse fôlego, senão é o que eu respondi para o Odair. Se as pessoas também não entenderem isso, eu também tenho que pensar lá na frente. Beleza, eu estou na recuperação, você também não quer compreender? Eu vou para a massa falida. Será que eu tenho como pagar, já sendo agora, saindo da recuperação e indo para a falência, será que eu tenho como pagar isso? Exato. Ou é melhor eu entender e ajudar a empresa e depois eu passo um percalço de tempo aí complicado, mas recebo do que efetivamente eu não receber nada. Principalmente se eu fizer uma análise de classificação de crédito. Meu crédito está... A gente vai ter uma aula a respeito disso, a gente não entrou. Meu crédito vai estar classificado aonde? Ele é preferencial, ele é quirografário? Qual é o crédito que eu tenho, entendeu? Aí fica complicado. Uhum. Tudo bem, Cristiano? Respondi sua pergunta? Respondido. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Mais alguma pergunta, por gentileza? O Odair tinha uma, depois eu vou falar, professor Gustavo. Fala, Gustavo. Fala você, Gustavo. Professor, bom dia, quem pode requerer a falência? Quais são as pessoas? Ou é o administrador judicial, ou são os herdeiros, ou os sócios, qualquer pessoa? Não, tem um requisito legal, eu vou poder responder essa sua pergunta na próxima aula, pode ser, Gustavo? Pode ser. Vai falar da ordem, você entendeu? De quem pode requerer. Mas não é só o administrador judicial, ele entra depois, você entendeu? Ele entra em processo de recuperação, tá, legal. Exatamente. Pra não Depois, deixar falir. mantenha essa sua pergunta em stand-by aí, que na próxima aula a gente vai falar dessa ordem aí, de quem pode requerer, você entendeu? Legal. Tem os herdeiros, tem os credores, tem um monte de gente aí, pode se requerer a autofalência, e assim vai, a gente vai chegar lá. Pode ser? Pode, perfeito, professor, obrigado. Fala, Odair. Como o senhor falou, doutor, o mínimo que o juiz dá para prazo de recuperação é 6 meses. Por exemplo, se uma empresa, em janeiro agora, entrou nesse processo de recuperação judicial, sabemos nós que entre março e abril a gente tem que declarar imposto de renda. Como é que fica a declaração de imposto de renda dessa empresa se ela está nessa situação? Ela vai declarar o IR dela, você entendeu? Desta forma, não muda nada. Dizendo que assim, recuperação judicial através do processo número tal, que tramita pela vara tal, entendeu? Ela efetivamente vai explicar isso para o fisco. Perfeito? Esse documento contábil, né, vai para o fisco para que ele tome conhecimento. Perfeito? De trabalhista aqui eu tenho um monte de gente, né, que às vezes a empresa que efetivamente quebrou, você entendeu? Que não é nem entregue informe de rendimentos. A empresa desaparece, estava na recuperação judicial, não conseguiu pagar, foi para a falência e não entrega um informe de rendimentos para os colaboradores. Como é que esses colaboradores vão fazer com seus IRs? Não, eles que vão ficar com o débito com o fisco, entendeu? Declara bonitinho que trabalhou para a empresa tal e que essa empresa encontra-se em processo de falência, entendeu? Processo falimentar, né? Explica essa situação para o fisco. Mas você tem que declarar? Tem que declarar, ainda que por estimativa, tem que declarar sim. Não pode deixar de declarar, entendeu? Depois, Marcos, como é que fica lá na frente? Depois retifica a declaração de IR. A declaração de IR pode ser retificada a qualquer momento, sem qualquer problemática. Alô? Oi. Você entendeu ou não? Entendi, doutor. Obrigado pela explicação.
Porque muitas das vezes, Odair, por exemplo, um colaborador que é credor, né? Ele tem uma estimativa, ele ganha 3 mil por mês. Então, ele projeta 3 mil vezes 13, contando o 13º salário, 36 mil. Perfeito? Ele faz essa projeção. Mas se ele não recebeu esse dinheiro, estou chutando o valor, tá? E se ele não recebeu esse dinheiro porque a empresa, a massa falida da empresa, não conseguiu pagar ele, ele só recebeu 5 mil reais. É difícil pro cara. Hã? É difícil para a pessoa. Tá difícil, tá num estado, uma situação extremamente complicada, entendeu? Depois ele retifica, né? E vai mencionar o processo falimentar e vai mencionar a vara aí, entendeu? Sem problema nenhum. Obrigado. Valeu, Odair. Mais alguém? Bom dia, professor. É a Sandra. Quem fala? É a Sandra. Sandra. Como vai? Eu vou bem. Então tá bom. Eu lembrar de você, Sandra, não estou lembrando do seu rosto. Rinco, Sandra Rinco, aquela que fica na primeira carteira lá. Ah, agora lembrei. Tá tudo bem com Professor, você? tudo, graças a Deus. Você é que o seu marido trabalhou numa empresa, faliu e não recebeu nada, não é isso? Exatamente. E você está falando e eu estou aqui lembrando de tudo que aconteceu. E eu queria saber uma coisa. Você fez uma pergunta para nós. E eu queria devolver a pergunta. Mas numa situação complicada que a empresa se encontra, os bancos vão querer emprestar dinheiro para essa empresa? E outra, o administrador judicial, ele vai receber, mas se não tem dinheiro para pagar ninguém, como que vai acontecer tudo isso? Então, Sandra, aí tudo isso, entendeu? Vamos um pouquinho, a gente não entrou em falência, a gente está em recuperação, entendeu? Sim. Para eu fazer o pedido de recuperação, eu tenho que mostrar a viabilidade econômica, dizer que a empresa ainda tem condições de se recuperar. Perfeito? Sim. Deferido esse plano, né? Essa recuperação, tem banco que empresta dinheiro efetivamente para, que é a sua primeira pergunta, para uma empresa que encontra-se em recuperação? Lógico, não há qualquer problemática, perfeito? Desde que você vai me demonstrar o quê? A viabilidade econômica. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Se você não é instituição financeira, mas é uma fornecedora de insumo, de matéria-prima, uma empresa que está em recuperação judicial, você forneceria matéria-prima para ela? Eu iria pensar um pouco, provavelmente ia ficar com medo. Tá, mas você forneceria matéria-prima para ela? Acho que sim, daria um crédito para ela. Um crédito, entendeu? Mesma coisa, banco. Você é fornecedora minha de matéria-prima, você foi fornecedora de matéria-prima durante 10, 15 anos. Eu vou falar para você, poxa, eu estou passando por um momento difícil, é um percalço financeiro, sazonal, poxa, eu não acho justo, né? Agora você vai me abandonar, porque se você não me fornecer sua matéria-prima, eu não vou produzir. Aí realmente eu vou quebrar. Uhum. O que você, como fornecedora, vai fazer? Você me vendia 10 peças por mês, você não vai me passar a me vender 1.000, né? Tem alguma coisa errada. Sim. Você tem um histórico da minha empresa que eu te compro 10 peças por mês. Se eu quiser comprar de você 100 mil, você vai falar, poxa, tem alguma coisa errada, esse cara vai comprar tudo que é meu e vai desaparecer. Ele vai abrir uma outra empresa com o meu estoque. Né? Mas eu vou fornecer para ele. Então, você não vai me fornecer 10. Marcos, estou vendo que você está numa situação complicada. Não vou te fornecer 10, vou te fornecer 5. Pode ser? Opa! Pode ser? Pode ser que sim, entendeu? Só que a gente vai formalizar isso. Como é que você vai me pagar, Marcos? Você consegue me pagar à vista, num prazo menor? Como é que a gente vai dar essa operação? Aí, Sandra, é a gente conversar. Perfeito? Tá certo. E o administrador, ele vai receber mesmo nessas mesmas condições, é isso que o senhor está dizendo? A viabilidade da empresa e aí vai entrar nessa linha. Tá. Contanto que o percentual dele de recebimento é variável. Você entendeu? É variável. Eu vi aqui
investir mais ou menos 5%, né? Numa recuperação do montante. Exatamente. Então, ele é variável, esse recebível, entendeu? É onde, efetivamente... Agora, é uma profissão de risco? Lógico que é uma profissão de risco. Mas, olha, para ser bem sincero para você, em recuperação judicial, eu não vi nenhum administrador que saiu com saudades, viu? Não vi. Você entendeu? Recebe, viu? Demora, é meio complicado, mas o cara não vai estar tomando conta de uma empresa só, ele vai estar tomando conta de vários, entendeu? Ele vai fazer o levantamento. E quando a gente pede recuperação, Sandra, a gente tem a ideia que a empresa tem viabilidade, senão a gente já vai para falência mesmo, entendeu? Ou deixa estourar com tudo e não paga nada para ninguém. Quando você pede a recuperação, você faz esse trabalho que eu falei para vocês de governança corporativa, você sabe que a empresa tem viabilidade, entendeu? Só preciso de um fôlego. E tem um monte de empresa sazonal nesse sentido, né? Tá cheio. Eu até comentei com vocês, trabalho com uma empresa de sorvetes, entendeu? É extremamente sazonal, tem picos e picos, né? Às vezes sobe demais a venda, às vezes desce demais. Tá muito ligado à temperatura, tá muito... Você vê, a temperatura agora tá boa para tomar sorvete, mas quem tá indo tomar sorvete? Fala para mim. Ninguém. Ninguém sai de casa. Ninguém sai de casa, quer dizer, poxa, o cara... Já me ligou desesperado. Pô, esse ano que deu agora uma esquentada que tá bom, né? Tá com a pandemia. Quem é que tá saindo para tomar sorvete? Dificilmente. O cara abria em média aí 60, 80 postos, principalmente em lojas de conveniência. Né? Deixa o freezer por consignação e a pessoa vai lá e compra o sorvete. Entendeu? Falou, poxa... Ninguém está indo em banca de jornal e já toma um sorvetinho, num posto de gasolina abastece, vai lá e toma um sorvete. Então, diminuiu demais. Né? Tá certo. Obrigada, professor. Tudo bem. No seu caso, aí do seu marido não conseguiu receber, Sandra? Nada? Tá. A ação tá correndo. Tem um processo trabalhista aí, tá correndo. Quantos aninhos? Já tem, acho que 7 anos. Meu Deus do céu. E eram muitos funcionários, né? Muitos funcionários. Obrigada, professor. Eu que agradeço, Sandra. Foi um prazer. Até mais. Até. Mais alguém para a gente finalizar? Então, meus amigos, queria agradecer aí a oportunidade de ter... Eu inaugurei hoje a aula pelo Teams. Vocês voltaremos às aulas, né? Vocês voltarão às aulas nesses sistemas com os demais professores de vocês, ok? Eu vou passar a minha experiência que eu tive hoje com vocês para eles. Então, a gente inaugurou hoje. Para mim, eu achei que foi bem satisfatório, entendeu? Tem algumas coisas que podem ser melhoradas, lógico. Vou aprender melhor aí relacionado ao chat, a compartilhamento de material. Mas tudo no começo a primeira vez é mais difícil, depois a gente se acerta, ok? E para vocês, gostaria de uma opinião individual de cada um na sua vez aí, o que vocês acharam da nossa aula via Teams? Por favor. Eu achei legal, professor. Foi uma forma que a gente achou, né? Quem não tem cão caça com gato. Tem muito o que fazer, mas foi satisfatório, sim. Então tá bom, obrigado, viu, Gustavo? Até mais. Eu também gostei, Pro. Foi ótimo. Falou, Carola, obrigado. A nossa aula está programada pelo Teams a semana que vem, tá? Já tem a programação automática aqui. Obrigada. Também gostei, professor. Obrigada. Ok, agradeço. Obrigado, viu, vocês todos. A gente vai se falando. Tchau, tchau. Até logo. Até mais. Obrigado. Um abraço. Professor, obrigado. Professor. Valeu, um abraço. Fiquem com Deus. Se cuidem aí. Valeu.